Em algum momento de sua vida, você viu aquilo. Uma bolinha de barro no galho de uma árvore. Redonda, fechada, sólida como pedra, sem abertura visível, sem explicação óbvia. Você olhou por alguns segundos e continuou andando. Mas aquela construção que você passou sem parar tem algo que nenhum arquiteto humano consegue replicar na mesma escala de peso e esforço. E o animal que a construiu carrega um dos comportamentos mais perturbadores e mais incompreendidos de toda a fauna brasileira. O João de Barro constrói a casa mais resistente do reino animal em proporção ao seu próprio corpo. E quando termina, em muitos casos, a destrói. A maioria das pessoas que ouve isso acha que é lenda, que é exagero, que não faz sentido. Mas o que acontece dentro e ao redor daquele ninho de barro é um sistema tão preciso, tão deliberado e tão carregado de significado que os pesquisadores levaram gerações para começar a entender. E o que eles descobriram muda permanentemente a forma como você vai olhar para aquela bolinha de barro pelo resto da vida. Bem-vindos a Mente Selvagem. Se você é novo aqui, se inscreva antes de continuar, porque o que você está prestes a aprender acontece nos telhados e galhos do Brasil inteiro, completamente ignorado. Fique até o final, porque o último comportamento que vamos cobrir hoje é o que mais divide os pesquisadores. E existe uma boa chance de que você já tenha testemunhado sem saber o que estava vendo. Número 1. O que o ninho realmente é? Você provavelmente já viu dezenas de ninhos de João de Barro na vida, mas você provavelmente nunca parou para entender o que está olhando. O ninho do João de Barro, chamado cientificamente de Furnarius rufus, é uma esfera de barro com parede dupla. Por fora, uma casca externa dura, resistente e impermeável. Por dentro, uma câmara interna separada por uma parede que divide o espaço em dois ambientes distintos. Uma antecâmara de entrada e a câmara de nidificação onde os ovos ficam. A entrada é lateral, em espiral. Você precisa entrar pela abertura, virar e só então chegar à câmara interna. Predadores que tentam entrar pela força encontram a parede divisória antes de chegar aos filhotes. O material é barro misturado com fibras vegetais, palha e esterco, exatamente como o adobe que os humanos usavam para construir casas há milênios. A mistura é aplicada em camadas e deixada secar ao sol entre cada camada. O resultado final pesa entre 1 e 2 quilos. O João de Barro pesa entre 35 e 50 gramas. Para você ter noção, é como se um ser humano de 80 quilos construísse, carregando tijolo por tijolo com as próprias mãos, uma casa que pesasse entre 2 e 4 toneladas. Sem ferramentas. Em menos de 2 meses, o ninho do João de Barro não é uma construção animal. É uma obra de engenharia. Número 2. Como os dois constroem juntos. O João de Barro é monogâmico. O casal se forma e permanece junto por vários anos, às vezes pela vida toda. E o ninho não é construído por um, é construído pelos dois, com uma divisão de trabalho que pesquisadores descrevem como notavelmente igualitária. Os dois buscam barro. Os dois transportam material. Os dois aplicam as camadas. E os dois fazem isso em turnos alternados. Enquanto um busca, o outro molda. Enquanto um molda, o outro seca ao sol, com as asas abertas, para regular a temperatura do barro fresco. O casal trabalha em silêncio durante a construção, sem o canto territorial que você ouve quando eles estão livres. A construção é um estado diferente,
mais concentrado, mais silencioso, mais coordenado. Pesquisadores que observaram casais de João de Barro durante a construção documentaram algo que chama atenção. Os dois inspecionam o trabalho um do outro. Se uma camada ficou torta, se uma parede ficou fina demais, o parceiro que chegou depois remodela antes de adicionar mais material. É controle de qualidade mútuo, executado por dois animais sem linguagem verbal compartilhada. O resultado desse trabalho conjunto dura meses. Um ninho bem construído resiste a chuvas, ventos e tentativas de predação por toda uma estação reprodutiva. Número 3. Por que o ninho é construído no lugar mais exposto possível? Se você observar onde os João de Barros constroem, vai notar algo que parece contradizer todo o instinto de sobrevivência. Eles escolhem os lugares mais visíveis disponíveis. Pontas de galhos sem folhagem, postes de eletricidade, mourões de cerca, telhados, antenas. O ponto mais alto e mais exposto do ambiente imediato. A lógica parece suicida. Qualquer predador pode ver o ninho de longe. Não há camuflagem, não há esconderijo, mas a lógica é o oposto do que parece. O ninho de barro não precisa de esconderijo, porque é uma fortaleza. A parede externa resiste a ataques de cobras, gatos e outras aves. A entrada em espiral impede que qualquer predador atinja os ovos em linha reta. E a posição exposta ao sol é necessária para secar e endurecer o barro adequadamente. Um ninho construído na sombra não atinge a resistência necessária. A visibilidade não é um descuido. É uma escolha deliberada feita por um animal que sabe que a proteção vem da estrutura, não do esconderijo. Número 4. O canto dos dois juntos. O canto do João de Barro é um dos mais reconhecíveis do Brasil. Aquele trilo acelerado, ascendente, que parece escalar uma escada sonora antes de desabar. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que o canto que você ouve raramente é de um pássaro só. O João de Barro canta em dueto. O casal canta junto, com as vozes entrelaçadas em tempo real. Um começa, o outro entra, os dois constroem a sequência simultaneamente. Se você ouvir com atenção, vai perceber que são dois timbres distintos, se alternando e se sobrepondo em frações de segundo. Pesquisadores que analisaram os duetos de João de Barro documentaram que o tempo de resposta entre os dois parceiros é de menos de 50 milissegundos, mais rápido do que o tempo de reação humana a um estímulo visual. Os dois estão tão sincronizados que o dueto parece uma voz só. Esse dueto não é entretenimento, é declaração territorial. É anúncio de que aquele espaço tem um casal estabelecido, um ninho construído e que qualquer intruso vai encontrar os dois juntos, não um. E quando um intruso aparece, outro João de Barro, uma cobra, um gato, os dois cantam em uníssono, com uma urgência completamente diferente. A voz muda, o ritmo muda, o quintal inteiro entende. Número 5. Por que eles destroem o ninho? Este é o comportamento que divide os pesquisadores e que ninguém consegue explicar completamente até hoje. Ao final de cada estação reprodutiva, muitos casais de João de Barro começam a destruir o ninho que construíram. Bicam a parede, arrancam os pedaços, desfazem em dias o que levou semanas para ser erguido, e então começam a construir um novo. A hipótese mais aceita é parasitária. Ninhos usados acumulam parasitas, ácaros e fungos que colocam os filhotes em risco na próxima estação.
Destruir e reconstruir é mais seguro do que reutilizar. Mas existe uma segunda hipótese, que alguns pesquisadores levam a sério. O João de Barro reconstrói porque a construção em si reforça o vínculo do casal. O trabalho conjunto, a coordenação, o controle de qualidade mútuo, o processo de construir juntos mantém a parceria coesa de uma forma que simplesmente habitar um ninho pronto não manteria. Se essa hipótese estiver certa, o João de Barro não destrói o ninho, apesar de ser o maior construtor do reino animal, em proporção ao seu peso. Ele destrói porque construir é o que os mantém juntos. Em algum momento da sua vida, você vai passar por aquela bolinha de barro no galho de uma árvore de novo. Só que agora, você vai saber que não é uma bolinha. É uma fortaleza de 2 quilos construída por um animal de 40 gramas. É o resultado de semanas de trabalho coordenado entre 2 parceiros que se revezam, se inspecionam e se sincronizam em menos de 50 milissegundos. É uma declaração de território cantada a 2. E talvez, só talvez, seja o motivo pelo qual eles ainda estão juntos. Me conta nos comentários. Você tem João de Barro no seu quintal ou na sua rua? Em que lugar ele construiu o ninho? Quero saber. Eu leio todos.